Muito bem. Agora, então, oficialmente, iniciamos a gravação desse encontro para que seja depois disponibilizada a todos no ambiente aula, né, no sentido de atender, eventualmente, aqueles que tiverem dificuldade para estar no nosso encontro hoje, aqueles que, por algum problema de conexão, também não consigam estar aqui, enfim, né, fique disponível esse nosso encontro, né, que é para quebrar um pouquinho essa característica que talvez seja a característica mais que coloca o EAD numa condição diferenciada do ensino presencial, que é a falta dessa proximidade, desse diálogo, né, desta conversa com o professor instantaneamente, né, e que o presencial guarda essa característica, a possibilidade da troca de experiências, e, enfim, de algumas dinâmicas, que, diga-se de passagem, a cada ano, a cada semestre, a gente vem reduzindo esses distanciamentos por conta das novas tecnologias e das novas possibilidades, né? Esse é um exemplo, né? O EAD tradicional, ele começa a dar espaço e dar lugar para novas formas de ensino. No próprio ensino presencial, a gente já tem aulas online, talvez vocês já saibam, a gente já está tendo também encontros online que surgiram por conta da pandemia, mas que ficaram. Então, nós temos um conjunto de disciplinas, estou falando do ensino presencial, né? Um conjunto de disciplinas do ensino presencial que são ministradas, todos os encontros online, né? Virtualmente. Então, vejam que já são as transformações acontecendo. E no EAD, né, aquela forma que, de certa forma, cria, digamos, um distanciamento né, com professor e tutor e tal, começa a quebrar um pouco a partir essas novas dinâmicas ou dessas novas propostas. Mas vamos lá. Nosso encontro é sobre marketing. Eu organizei, conforme está sendo projetado ali, né, fazer um breve comentário sobre a estrutura do aula, né, sobre esses dois encontros síncronos, que é o que aparece de novo aí nesse semestre. Vamos falar um pouquinho sobre marketing. Nós teremos dois encontros síncronos, portanto, este vai ser mais a título introdutório, né, de falar um pouco assim, os conceitos fundamentais e o entendimento do que, né, do que se propõe quando se estuda marketing, o que realmente a gente pretende quebrar definitivamente esta coisa assim de que marketing, um bom marketing é saber bem propagandear, bem comunicar, bem divulgar uma marca, um serviço, um produto, uma empresa. Não muito mais do que isso, o marketing vai além disto. E depois, enfim, vamos ver se a gente tem alguns minutos ainda para abrir para manifestações, para tirar dúvidas e tal. Mas independente desse espaço final que nós vamos ter aí para esclarecimento de dúvidas, por favor, fiquem absolutamente à vontade, né? Levanta a mãozinha, abre o microfone e vamos lá, vamos conversando. Não precisamos deixar lá para o fim para eventualmente tirar dúvidas, tá? Então podem, sempre que necessário, tanto pelo chat, mas até prefiro, né, abre o microfone e vamos conversando sobre aquilo que acharem pertinente ou necessário fazer considerações. Tá bem? Então vai funcionar assim. Deixa eu ver se nesse meu... Ah, sim, tá. Então, a estrutura do ambiente aula, né? Acho que vocês todos já estão familiarizados, porque não é o primeiro semestre que apresenta essa nova estrutura. Vocês sabem que foi no ano passado que o EAD organizou as disciplinas por trimestre, né? Antes era por semestre, lembra? Né? Nós tínhamos todo o semestre e era uma dinâmica diferente, né, do desenvolvimento dos estudos ao longo do semestre. E agora nós temos algumas disciplinas que acontecem no primeiro trimestre, portanto, né, intensamente falamos aqui de marketing tal em março e abril e fim, porque em maio e junho já vai entrar uma outra disciplina, né? E por conta disto,
como ficou concentrado em 2 semestres, também se mudou, se criou uma trilha de aprendizagem e uma organização para que pudéssemos vencer, né, nesse espaço de aproximadamente 8 semanas, que representa 2 meses, pudéssemos vencer todos os conteúdos. Então, algumas disciplinas vocês têm concentradas no primeiro semestre, no primeiro trimestre, e algumas no segundo trimestre. E com, né, uma intensidade, um volume maior. Por isso, aquelas disciplinas que, né, vocês estão cursando agora precisam, né, ter uma atenção realmente bastante grande, porque vocês já viram, cada semana tem uma atividade, na semana seguinte já tem uma nova atividade, na semana seguinte já tem uma atividade avaliativa, já tem a objetiva e tal, e é tudo muito rápido. Onde eu me perdi numa semana, isso pode comprometer, porque é um volume também, vocês sabem disso, vocês já viram, é um volume muito grande de leituras, né, de textos, de interpretações e de atividades. E é uma semana. Então, tem que dedicar, sim. A disciplina, vocês sabem, a disciplina é uma questão muito importante quando a gente fala no ensino à distância, né? A autodisciplina. Quer dizer, tu precisa realmente, né, dedicar determinados horários, determinados dias, estabelecer isso, né, como uma organização pessoal, porque senão acaba tendo algumas dificuldades. Como é que está organizado os nossos 6 temas desta disciplina de administração de marketing? Conceitos essenciais e orientação de marketing, orientações de marketing. Então, o primeiro tema, esse que nós estamos aí finalizando, já finalizamos nessa primeira semana, fala disso. Eu preciso ter entendimento, preciso ter clareza, por isso que até a nossa atividade prática veio nesse sentido. Qual é o objetivo de marketing? Leu, né, estudou um pouquinho o que nós apresentamos em termos de materiais? Então, escreve o que tu compreendeu em termos de objetivo. Qual é o propósito do marketing? Exatamente para a gente quebrar essa coisa de que marketing é propaganda, né? Não é isso. Penso que quem está na turma já lendo né, e ampliando seus estudos já tenha claro esse entendimento. Marketing não é propaganda. Marketing não é propaganda apenas, né? Passa por isso também. Claro que sim, passa por isso também. Mas não é só isso. Esses conceitos iniciais, eles estão apresentados nesse tema 1. Então, tem um longo texto. É importante frisar que nós temos arquivos complementares, mas esse tema 1, né, que é um texto desenvolvido como se fosse o capítulo 1 de um livro, é muito importante que a cada semana vocês façam a leitura atenta, cuidadosa de cada um destes capítulos, vamos dizer assim. São esses 6 capítulos ou esses 6 temas, né, Carol? Eles precisam... Esse é o esqueleto, essa é a parte... são os pilares da disciplina, né? Depois tem materiais complementares. Tem que ler, claro, tem que olhar tudo. Mas estes, ponto de partida, começa com a leitura do tema, né, de todo esse conteúdo. E aí depois faz as leituras complementares, faz as atividades propostas e tal, e eventualmente, quando permanece alguma dúvida, quando surge alguma dúvida, bom, vamos recorrer a Carol ou ao Jefferson e eles vão nos ajudar. Então, o tema 1 é essa introdução, para a gente ter clareza do entendimento. Depois, composto de marketing e segmentação. Né, a gente continua ainda nesse embasamento, nestes conceitos iniciais. Quando a gente está falando do composto de marketing, vocês sabem, nós estamos falando do famoso mix de marketing, ou os 4 P's de marketing, né? E ao longo dos últimos anos, né, bons anos já, nós temos visto literaturas que vêm complementar os 4 P's, o 5º P, o 6º P, o 7º P, o 8º P. Então, tem P's surgindo sempre, mas são ideias complementares, porque, na essência, os 4 P's continuam sendo uma representação muito, muito coerente e adequada do que seja o propósito de marketing. Quando a gente
pensa nos 4 P's e o que está sendo proposto na ideia dos 4 P's, nós entendemos, sim, qual é o propósito e o significado de uma administração, de uma gestão, de uma estratégia de marketing organizacional. Uma empresa que pensa em desenvolver estratégias de marketing, ela precisa conceber as suas ações a partir deste mix de marketing. E é por isso que tem esse tema 2 tratando, né, amplamente disso. Segmentação de mercado, né, segmentação de mercado é muito importante. Bah, Carol, se tu puder ir me ajudando, estou vendo ali que tu está ajudando no chat, né? E qualquer coisa daí tu me chama, porque eu realmente fico olhando para a tela aqui, para a projeção, e não consigo sempre acompanhar o chat. Tá, então, vai deixar que eu cuido aqui. Obrigado. Segmentação, né? Segmentação significa o quê? Eu sei que eu não consigo oferecer um produto, um serviço, uma ideia, um discurso para todo mundo, né? Eu preciso identificar aqueles que realmente estão alinhados, afinados ao que eu quero e que possam ser chamados de alvo do nosso negócio, o público-alvo. Então, segmentar é enxergar num universo de diferentes grupos que guardem características que estejam alinhadas à minha proposta. Eu segmento, né? Eu crio diferentes segmentos para identificar qual ou quais os que realmente me interessam. E é sobre isso que fala o tema 2. Tema 3 vai falar sobre comportamento consumidor, processo de compra. E aí, comportamento consumidor é uma coisa cada vez mais dinâmica. Então, é importante a gente ler e refletir sobre tudo isso que tem acontecido. Nós, enquanto consumidores, é importante nas nossas leituras nós estarmos sempre pensando sobre como eu ando me comportando enquanto consumidor e quanto há de modificação no comportamento dos consumidores, cada vez mais. Volta uma década. Pô, uma década, professor? Sim, mas uma década não é nada. E se voltar em uma década, nós tínhamos um comportamento de consumidor absolutamente diferente do que é hoje. Hoje, qualquer coisa que nós estamos pensando em comprar, nós vamos fazer uma pesquisa antes aqui, né? E talvez já compremos por aqui. Mas pelo menos nós vamos dar uma olhada nos comentários, nós vamos ver como é que estão as avaliações da empresa, do produto, que empresa é essa e tal. Eu talvez vá em algum ambiente físico, em alguma loja física, para talvez conhecer o produto, experimentar, mas volte para cá. O nosso comportamento modificou e está modificando cada vez mais. Estratégias de marketing é estar atento a esses comportamentos, por isso que a gente estuda o comportamento do consumidor em marketing, porque nós precisamos desenvolver estratégias que atendam a esses movimentos. O comportamento do consumidor hoje é desta forma, mas ele está descobrindo outras formas e nós precisamos estar atentos a estes movimentos para estarmos atuando ali, né? Precisamos estar atuando ali. Uma empresa que não está mais no ambiente virtual é uma empresa que está fadada a desaparecer. E assim vai. Cada tema tem um propósito dentro dessas políticas, dentro dessas estratégias que estão sendo desenvolvidas. Se nós queremos ter minimamente uma boa política de marketing, né, um bom programa de marketing, nós precisamos estar atentos a estes 6 temas, grandes temas que nós classificamos, né? Sistema de informação em marketing, no tema 4. Né? O quanto é importante nós termos o tratamento adequado das informações, sabermos colher as informações, sabermos avaliar o comportamento do consumidor a partir de informações fidedignas que nós vamos buscar no mercado, que nós vamos, enfim, estabelecer formas de buscar, criar pesquisas, buscar pesquisas já realizadas, porque é através da informação que nós passamos a ter um domínio melhor daquilo que representa ou aquilo que realmente está acontecendo no mercado, e em cima disso nós podemos desenvolver as nossas estratégias. Em cima da informação a gente vai desenvolver o nosso planejamento estratégico, que é alvo do tema 5. Então, entenda do consumidor, entenda do mercado, faça pesquisa de mercado, aliás, pesquisa de mercado, marketing deriva da expressão mercado, a compreensão do mercado, né? E a partir disso, então, construa o seu planejamento, as suas estratégias de marketing. E não tem como deixar de falar, e por isso colocamos como um tema de fechamento, em 2 elementos que são fundamentais.
marketing de relacionamento e economia digital. A gente precisa considerar e muito e pensar em todas as práticas, em tudo que nós estivermos pensando em termos de estratégias de marketing, lembrar que estamos cada vez mais numa economia digital. E marketing de relacionamento, porque sim, precisamos estreitar relações. Quando eu falo lá no início, né, quais são os propósitos de marketing, né, esse conceito maior de marketing, essa compreensão de marketing, nós vamos ver que o propósito final acho que até fiz um comentário lá no aula, na primeira atividade prática, o propósito final é o quê? É gerar satisfação. Mais uma vez, nós, enquanto clientes, enquanto consumidores, se tem alguma coisa que não acontece bem, o que ocorre na relação? Ocorre provavelmente o rompimento da relação. Não voltamos mais. Pior do que isso, não voltamos e ainda comentamos. Né? Pior do que isso, comentamos ainda. Olha, isso aqui não deu certo e tal. Essa semana fui experimentar, fui jantar com o meu filho, semana passada fui jantar com o meu filho, e resolvemos ir num restaurante que não conhecíamos ainda, né, mas que nos atraiu por alguma razão, né, o nome, o cardápio, eu não sei, alguma coisa nos levou para lá. Cabelo no prato. Cabelo no prato. Imagina o significado, o que representa isso num restaurante. E não era com todo o respeito, né, aos pequenos comércios, aos botecos, não era um boteco, não era um bar de esquina, não. Era um restaurante que, né, ouvíamos e achamos interessante experimentar. Essa foi a primeira experiência. E junto com o fato de ser a primeira experiência, também é a última experiência. Porque não volto mais lá. Não volto mais lá. Pô, mas isso acontece? Mas não pode acontecer. Não pode acontecer. Foi extremamente desagradável. São pequenas coisas. Mas tem algumas coisas que são cruciais no teu negócio. Algumas coisas não podem acontecer. Falhas existem, problemas existem, mas tem algumas coisas que não podem acontecer. Né? Vocês já ouviram falar certamente nos fatores críticos de sucesso. Em alguma parte da literatura vai aparecer isso. Os fatores críticos de sucesso são aqueles que nós precisamos dar absoluta atenção, muita atenção. Não que não tenhamos que atentar a tudo, mas tem algumas coisas que não pode apresentar nenhum tipo de falha. Fatores críticos de sucesso. Aqueles aspectos, nós precisamos ter eles como um cuidado, nós precisamos ter um cuidado absoluto. E este é, sem dúvida, né, o cuidado com a apresentação, com a refeição num restaurante é fundamental. Bom, mas vamos lá. Fiz um parênteses só numa experiência aí, nem estava no script, nós estamos ainda na estrutura do ambiente aula. E é isso, 6 semanas, cada semana vocês sabem, eu acho que está claro isso. Se alguém tem alguma dúvida, por favor, vá lá, olha, não entendi ainda, mas acho que está bem, né, explicado como é que está funcionando, vocês já devem ter tido a experiência já no ano passado, e está funcionando muito bem, estejam atentos aos prazos, isso é fundamental, estar atentos aos prazos e atividades, não perder as atividades que são propostas. Daniela? Oi, boa noite. Boa noite. Você está me escutando bem? Sim, escuto. Só para me entender, não tenho dúvida em relação aos conteúdos, né? Eu iniciei ano passado, em agosto. Essa nova estrutura das aulas vai ser 2 aulas por conteúdo, 2 aulas por matéria, né? Nessas aulas, assim, pelo Meet, é isso? Isso aí, vão ser 2 encontros. Tá. Vai ser baseado em algum conteúdo ou vai ser mais... Pois é, Daniela, assim... porque seria muita pretensão nossa, né? Eu acho até que, pô, é uma aula, mas a gente está chamando de encontro, né?
encontro com o professor. A gente pode discutir alguns temas, agora mesmo, já estou falando aqui do conceito, qual é o propósito de marketing e tal, essas coisas estão no conteúdo. Mas seria muita pretensão que em 2 horas a gente passasse, né, ou tivesse a capacidade de revisar todo o conteúdo. É muita coisa, né? Então a gente vai pontuar algumas coisas, acho que é importante, eu vou pontuar algumas coisas mais introdutórias nesse, e no próximo vou falar um pouco mais sobre aqueles temas da segunda etapa, da segunda parte, né? Mas sem, digamos, né, a gente não sabe, eu também, né, o nosso roteiro, ele pode ter modificações ao longo dessa hora, tu está trazendo uma questão, daqui a pouco, sei lá, eu costumo falar com quem abre a câmera. Daqui a pouco o Gustavo fala alguma coisa aqui e traz um depoimento, traz uma experiência, e já toma um outro rumo. A gente organizou a aula assim e daqui a pouco já tem um depoimento, a Camille vem, a Andresa vem. Bom, ok, isso acontece. Mas nós temos um roteiro, né? E é um roteiro que, a princípio, ele não vai trazer um aprofundamento muito grande. Eu vou trazer agora, por exemplo, no próximo slide... Só mais uma pergunta. No caso, vai falando. Serão encontros, né? Quando eu não conseguir entrar na hora, tem problema? Eu consigo entrar no link depois, se vai ficar gravado? Isso, vai ficar gravado, está sendo gravado. Se eu acompanhar ou não, como vai proceder? Não, porque no EAD a gente não tem o controle no ensino à distância, ele não considera a presença, e sim a realização das atividades. Vocês têm que fazer as atividades práticas, porque elas valem ponto, né? E depois as objetivas e tal. O importante é isso. Isto aqui digamos que esse é o plus, tá? É o EAD Plus, é o Plus, é alguma coisa que nós estamos oferecendo a mais, até para a gente, enfim, conversar um pouco, se conhecer e tal, vocês conhecerem quem é o Jefferson, que só aparece uma fotinho lá, uma fotinho, a gente cata em qualquer lugar, e hoje é tanto robô, a gente liga para uma empresa, a gente escreve no chat, e a gente está falando só com robô, vocês devem estar imaginando, Caroline e Jefferson são nomes bonitinhos, pegaram 2 fotinhos lá de avatar e colaram, e nem existem essas pessoas. Tem um robô lá atrás que responde tudo automaticamente para nós. Eu não vou dizer que isso não vai acontecer no futuro, viu? Eu acho que essa coisa está se aproximando. Com tanta tecnologia chegando. Por enquanto, estamos aqui de carne e osso. Por enquanto, né? O chat GPT está aí, a inteligência artificial está aí. Nós convivemos com isso, né, Daniela e todos, nós convivemos com essa realidade. Isso faz parte de estratégias de marketing e tem que ter muito cuidado, porque frustra o consumidor. Nós estamos falando aqui que o objetivo de marketing é gerar elevados níveis de satisfação. Tu imagina quando tu liga para uma empresa, normalmente, se tu ligou para uma empresa, que não seja para adquirir um produto, que seja... É porque tem algum problema. Tu está ligando é porque, né, alguma coisa aconteceu que não era exatamente como tu queria e tu quer saber o que... Né? E aí quem te atende? Um chat, um robô. Né? E num primeiro momento pode até ficar na dúvida se for muito bem desenvolvida a plataforma. Mas em algum momento tu percebe que tu está falando com um robô. E isso já te causa descontentamento. Eu não acredito que vocês fiquem satisfeitos quando vocês ligam para a operadora, quando vocês ligam para o banco, quando vocês ligam para qualquer empresa que tenha que resolver alguma coisa, que é uma informação, às vezes até comprar. Tu quer comprar um produto, né? Tu vai lá e... Não vou citar nome de loja, mas nós temos inúmeras lojas com plataformas aí e tal, algumas em crise, inclusive. E aí tu vai ali, quem fala contigo primeiro é robô. Até para vender, eles já estão pondo os robôs, já estão colocando os robôs. Não estou dizendo que esteja equivocado. Tem que ter muito cuidado, porque pode frustrar e muita gente desiste da operação quando a coisa começa a ficar muito mecânica. E é muito irritante quando tu faz uma pergunta e daqui a pouco tu vê que aquilo dá um bugzinho, e começa a dar um ciclo, e a resposta dela volta para aquela primeira resposta que ela tinha te dado agora há pouco, e tu não sai daquele ciclo, e tu abandona. Porque não, por favor, né? Quer dizer, e tu querendo que alguém te atenda lá do outro lado, por favor, será que não vai aparecer alguém para falar comigo? E fica essas respostas automáticas e não resolvem o meu problema. Estas coisas, isso aí é tecnologia, isso aí... Não, isso é marketing. Isso é marketing. Porque quando a gente fala em marketing, a gente fala de toda e qualquer estratégia que nós vamos desenvolver na nossa empresa
para gerar satisfação. Então, quando a gente está falando de definição de política de preço, de precificação, nós estamos sim pensando também em estratégias de marketing. Porque um preço, né, ele tem representação e ele pode ser um elemento que nos afaste da empresa. Ou que não, que nos aproxime da empresa. Então, o preço tem a ver, mas muito mais do que preço, outras tantas questões, começando pelo quê? Por isto, pelo atendimento. Né? Nós, quando estamos lá, quando eu tinha no slide anterior colocado que o tema 6, né, é tão importante, nós vamos falar de marketing de relacionamento, é por isso, porque nós temos que ter um excelente relacionamento. Nós queremos um ótimo relacionamento com os nossos clientes. E esse ótimo relacionamento, a inteligência artificial, os robôs, talvez ainda não estejam sendo utilizados como deveriam. E não estão gerando essa excelência no atendimento. Não estão gerando satisfação, não estão resolvendo. Estou falando de maneira geral. A gente pode encontrar algumas empresas que já estejam, né, alcançando esse grau de excelência. Mas é sempre uma grande interrogação. E nós precisamos, como diz lá no tema 2 ou 3, nós precisamos, então, avaliar e acompanhar o comportamento do consumidor, investigar isso através de pesquisa para saber se Josias, por exemplo, que hoje toma um chimarrão, se Josias está achando que é isso aí, que está bacana o atendimento, ele se vê plenamente satisfeito com o atendimento no chat que a empresa teve e tal, ou se Josias está, né, começando a desgostar, está começando a ter uma imagem negativa de nós por conta desse atendimento. E isso tem sido muito dinâmico. E nós temos mudado de opinião com muita rapidez. Quer dizer, nós estamos satisfeitos, está tudo bem, estou gostando da empresa, e eu sou cliente, daqui a pouco tem alguma coisa que não funciona, eu já estou mudando o meu conceito e já estou considerando a possibilidade de experimentar um produto concorrente, um outro produto, porque a oferta está aí, e cada vez maior. Tem muita gente oferecendo. E sempre oferecendo, né, coisas muito bacanas, que é um desafio de marketing, abrindo outro parênteses. É um desafio de marketing. Qual? Tu precisa propagandear. Eu disse lá no início, marketing não é só propaganda, mas obviamente que marketing também é propaganda. E tu precisa propagandear para as pessoas te conhecerem, tu precisa dizer o que tu está vendendo, como que tu está vendendo, né, as qualidades, as virtudes e tal. Só que quanto mais competente tu é na tua comunicação, vejam, quanto mais competente tu é na tua comunicação, maior o teu compromisso na entrega. Concordam? Tu é muito competente na comunicação, tu vai entusiasmar as pessoas, tu vai atrair as pessoas, tu vai criar expectativas elevadas. Opa, mas que maravilha, eu quero isso. Né? Se tu conseguiu fazer com que as pessoas digam, ótimo, eu quero comprar isso, tu conseguiu um passo importante no marketing. Só que agora tu tem que entregar isso que tu prometeu. E aí vem um outro desafio. Tu tem que realmente atender e ainda, se possível, fazer com que a expectativa que já chega alta, foi tão bom na comunicação que elevou a expectativa dele, essa expectativa que já chega alta, seja ainda superada. Tu precisa entregar alguma coisa que seja maior do que a expectativa. Como que se dá o nível de satisfação nosso enquanto consumidores, enquanto indivíduos, enquanto pessoas? Como é que se dá a satisfação nossa ou a frustração? Como é que a gente mede? A gente mede a partir do confronto entre o que eu espero e o que eu recebo. Entre a minha expectativa e entre a realidade. Então, eu chego com uma expectativa numa loja, numa instituição bancária, numa operadora de telefonia, numa qualquer relação que eu tenha, eu chego com uma expectativa. E o que eles me entregam vai gerar o meu nível de satisfação ou de frustração. Uma empresa precisa ser competente para me atrair, e quando ela consegue me atrair, ela gera expectativa, e essa empresa precisa ser mais competente ainda, porque tem que oferecer alguma coisa superior à expectativa que ela mesma criou em mim. Tá claro isso? Tem sentido isso? Temos que nos desafiar para criar expectativas e fazer com que eles venham. Quando eles vêm, nós precisamos ser mais competentes ainda e entregar alguma coisa que é maior do que aquela expectativa que nós mesmos criamos neles e que já deve ser elevada. Mas é isso. É isso que a gente tem como, né, um dos grandes desafios do marketing. Eu separei, esse arquivo tem lá no ambiente aula, todas essas coisas que eu estou pondo aqui, claro que estão lá no aula, mas eu separei nesse
movimento inicial, nesse encontro nosso, esse arquivo que fala das principais questões dos profissionais de marketing. É um arquivo lá que tem 2, 3 páginas no Word, que está lá. E eu só reorganizei eles em slides. Por que eu trouxe isso? Porque, na verdade, quando a gente está falando aqui numa intenção de deixar absolutamente claro o que é o marketing, para que a gente vai desenvolver estratégia de marketing, como eu tenho dito e vou continuar frisando, no nosso horizonte precisa estar o nosso cliente, o nosso consumidor. Ele precisa estar sempre assim. Bom, isso que nós vamos fazer o quê? Qual é o reflexo lá? E esta estratégia que estamos pensando, qual é o reflexo lá? Não pode ser assim, o quanto nós vamos ganhar com isso. Claro que isso é importante, é necessário, é fundamental. Nós temos que ter resultado, temos que ter lucro, sim. Mas o foco das nossas ações, primeiro, tem que ser o que isso representa aos olhos do nosso cliente. Isso tem um impacto positivo. Isso faz com que ele tenha, né, uma admiração, ele passe a respeitar mais a nossa marca, ele passe a desejar mais os nossos produtos, os nossos serviços. Qual é o impacto? Tudo que nós pensarmos em fazer, nós precisamos estar lá. Então, quais são as principais questões dos profissionais de marketing? São indagações, um pensamento cotidiano de quem se propõe a trabalhar com marketing. Então, tem aqui, eu acho que foram 14 questões que eu elenquei com base lá no livro do Kotler, que é uma referência, né? Que é uma referência para nós em marketing. Eu separei essas 14 questões para a gente verificar os desafios cotidianos. Não são perguntas que eu tenho que encontrar a resposta certa. Essas perguntas, elas possuem respostas para cada momento. Então, hoje, eu, como profissional de marketing, faço essas perguntas e encontro algumas respostas para elas. Daqui a uma semana, eu, como profissional de marketing, faço essas perguntas dentro da minha empresa e possivelmente vou encontrar outras respostas. O mercado é dinâmico, as coisas estão se transformando, né? Os consumidores modificando também as suas preferências, comportamentos, suas atitudes. O mundo, a sociedade vai se transformando e aquilo que é a resposta a estas indagações do profissional de marketing, que faz para si mesmo. Isto é o que o profissional de marketing precisa fazer cotidianamente. As respostas vão se modificando. Portanto, isto aqui, que está posto aqui, não é um questionário que a gente tem que responder e que tem a resposta certa. Não. Isto é o trabalho do profissional de marketing. É buscar cotidianamente respostas a estas perguntas. Como nós podemos escolher, identificar e escolher o segmento de marketing correto, que eu falei agora há pouco, né? Nós não vendemos para todo mundo, nós vendemos para um público específico. Como é que eu identifico? Como é que eu escolho e identifico este público específico? Como é que eu dimensiono esse público específico? E depois, como é que eu vou me comunicar com eles? Como é que eu vou chegar neles? Como é que eu vou... Qual é a linguagem? Qual é o... Eu preciso identificar, né? Quem quer falar com todo mundo, mesmo que alguns digam que essa frase né, não tem sentido, eu acredito muito em marketing. Quem quer falar com todo mundo corre o risco de não falar com ninguém. Tu tem que ter linguagem adequada aos diferentes públicos. Aquilo que tu fala para um público, tu não atinge o outro, e vice-versa. Como podemos diferenciar o que oferecemos daquilo que a concorrência oferece? Nós não podemos, né, enquanto ofertantes, players, enfim, enquanto uma empresa que está no mercado, nós não podemos nos contentar em oferecer aquilo que está sendo oferecido. Não, o mercado é esse, isso aqui é isso aí, é isso que está sendo oferecido, nós temos que oferecer e tal. Como que nós podemos nos diferenciar da concorrência? O que mais nós vamos oferecer além daquilo que está sendo oferecido? Indagações cotidianas. Eu preciso estar sempre me perguntando, né, que tanto fala, né, o diferencial da concorrência, o diferencial competitivo. Mas é isso? Sim. O que nós estamos oferecendo a mais?
Qual é o diferencial? E não precisa, muitas vezes, de um grande investimento. A gente precisa ter criatividade, precisa instituir nas nossas organizações a cultura da criatividade e da inovação. Todo mundo participando, todo mundo pensando, todo mundo refletindo, todo mundo contribuindo. A organização precisa ter ouvidos para os seus colaboradores. E aí uma empresa que tem ouvido para os seus colaboradores tem a capacidade de ficar mais rica, né? Ouvir ideias de pessoas que estão ali no dia a dia e que sabem, que atuam, que conhecem. Mas tem empresa que não ouve, tem empresa que determina como tem que ser feito e tal, e as pessoas que talvez tenham a melhor condição de contribuir com ideias não são ouvidas. Então, cultura da criatividade e inovação, que pressupõe participação das pessoas, é fundamental para que a gente esteja sempre buscando diferenciais, novas ideias, e isso faz diferença aos olhos do cliente. E é isso que marketing precisa fazer. Como é que nós podemos responder a clientes que nos pressionam por preços mais baixos? Isto é uma questão de alguns segmentos muitíssimo importante, para outros segmentos nem tão importante, mas é importante. Tem um nível, um grau de importância, a questão do preço, né? Todos nós sabemos que existem produtos, que existem segmentos, que existem pessoas que vão dar mais ou menos importância ao preço. Mas ele é importante. Ele é importante. E por vezes, né, todos nós sabemos disso, por vezes o preço alto tem significados também e pode ser importante política também. Não é o nosso posicionamento. O nosso posicionamento é para uma classe que tem condições de pagar mais e que faz questão de pagar mais. Então, o preço também pode ser importante no outro sentido. Mas, em geral, nós sim nos preocupamos muito nessa relação do quanto eu pago e do benefício que me gera. E eu quero pagar o menos possível por esse produto ou por esse serviço. Qual a resposta que eu vou dar? Eu tenho que ter respostas coerentes e consistentes. Olha, tu está pagando isto, mas olha o que tu está ganhando. É isso. Eu preciso mostrar o quanto ele realmente está, a partir deste custo que está suportando, o quanto de benefícios ele está tendo na entrega que eu estou fazendo. Como podemos competir com concorrentes que possuem custos e preços menores locais e no exterior? E é isso, né? Esse mercado cada vez mais amplo, de mais competição, de mais concorrência, nos leva a um embate difícil, porque se nós começamos a trabalhar só na perspectiva de redução de preço para bater a concorrência, daqui a pouco está todo mundo morrendo nesse mercado. Então, nós temos que trabalhar na linha do diferencial. Esse é o meu preço. E eu espero que tu compre de mim, porque esse é o meu preço e pode até ser um pouco superior à concorrência, mas veja tudo que eu estou oferecendo. Preciso ter essa capacidade de argumentação. Até que ponto podemos customizar nossa oferta para cada cliente? E a customização é uma característica da sociedade contemporânea, né? Quer dizer, eu quero pelo menos boa parte ou alguma parte do público, né, tem essa necessidade de ter exclusividade. Todos nós gostamos, né, quando temos um produto que tem a minha cara, que parece que foi feito para mim. Então, esse é um esforço, né, em termos de criatividade para as empresas, para buscar esse processo de customização, de personalização. Quais são as principais maneiras pelas quais podemos fazer nossa empresa ir adiante? Como podemos construir marcas sólidas? Vejam que eu dei um pequeno exemplo agora de um restaurante. Como é que tu vai tornar sólida a tua empresa se tu comete erros graves naqueles fatores críticos de sucesso? Então, né, nós precisamos estar muito atentos. Tornar marcas sólidas é ter respostas muito positivas, muito agradáveis, respostas surpreendentes aos nossos clientes, aos nossos consumidores, aquelas pessoas que nos procuram, precisam ter surpresas positivas. Isso é difícil, falar é fácil, mas é difícil a gente realmente surpreender as pessoas. Mas existem inúmeras possibilidades na entrega concreta de produtos ou serviços, mas mais do que isso, nós podemos surpreender, e essa é uma surpresa extraordinária, nós podemos surpreender no relacionamento.
é no relacionamento. E para isso nós precisamos ter equipe, nós precisamos ter pessoas envolvidas, engajadas e que acreditam na nossa proposta. Quando nós temos equipe na nossa empresa, aí nós estamos falando de política de marketing correta. A gente começa a política de marketing com endomarketing. Todos sabem o que é o endomarketing, né? Marketing e endomarketing, marketing interno. Se eu estou falando que marketing é gerar satisfação no cliente, marketing, o propósito é gerar elevados níveis, encantar o cliente, certo? Marketing é isso. Endomarketing é encantar o cliente interno. Então a gente precisa começar a encantar o cliente interno, e isso é pressuposto. Isso é pressuposto. Eu não tenho como encantar o Gustavo Luz ou o Gustavo Vieira se o meu atendente é um cara que está insatisfeito comigo, porque eu reduzi o salário dele, porque eu não estou pagando o prêmio, porque eu tenho tratado ele mal, porque eu não valorizo, porque eu não dou espaço para ele contribuir com ideia, porque, enfim, porque o ambiente não é legal, porque eu sou autoritário, porque eu sou isso, porque eu sou... Endomarketing é cuida da tua equipe, cuida do teu time, porque não tem como tu exigir excelência no atendimento. E isso faz diferença. Nós, vamos lá, consumidores, nós entramos numa loja e quando a pessoa te recebe, procura já saber o teu nome, te chama pelo nome, te recebe com sorriso, ela está preocupada contigo, ela quer realmente o melhor para ti. Ela não está ali fazendo um esforço de venda porque quer comissão, e existe isso também. Né? Não, a gente vê que ela quer o melhor para ti. Vocês já não tiveram experiências com pessoal de venda que chegou a oferecer produtos em que o produto custaria menos, em que eles talvez ganhassem menos comissão? Vocês não tiveram experiência já em que o vendedor chegou a indicar outro lugar que eu poderia encontrar o produto exatamente como eu estou procurando, porque ali eles não tinham condições? Eu já, muitas vezes. Isso é um exemplo que me marcou. E na primeira oportunidade que eu tive, eu voltei lá, porque eu senti confiança. Eu confio nessa pessoa. E não é aquela pessoa que está tentando vender de todas as formas e que acaba me afastando. Talvez ele até consiga, né, com toda a sua capacidade de persuasão e tal, me vender o produto. Mas eu vou sair com um sentimento de que, eu não sei se eu devia ter comprado. Comprei, porque eu acho que ele me levou na conversa. Mas estou com um sentimento, e esse sentimento fica e eu não volto mais lá. Então a equipe é importante. Eu preciso ter equipe preparada. E não equipe preparada para saber vender. Nós temos que ter equipes preparadas para saber encantar. E encantar é cuidar do cliente. É fazer o que o cliente realmente precisa. É atender bem. Como construir marcas sólidas? Passa muito por isso. Passa por um ótimo programa de endomarketing, porque é aí que a gente começa a construir a nossa empresa. Como podemos reduzir o custo de aquisição de clientes? Bom, essa talvez seja a resposta, essa que eu falava agora, da oitava questão do profissional. Reduzir o custo de aquisição de clientes é atender com excelência aqueles que tu tem, porque esses que tu tem, se tu atender com excelência, o Gustavo vai sair satisfeito e vai falar: Josias, lá. Tu tá querendo comprar isso? Vai lá, porque lá funciona. Quanto que eu gastei? Qual foi o custo de aquisição do Josias? Nenhum. É um novo cliente que está chegando. Não gastei nada, porque o Gustavo, que não tem nada a ver com... Eu não preciso pagar salário do Gustavo. O Gustavo se tornou um vendedor meu, um propagandista. Como podemos manter nossos clientes fiéis por mais tempo, não colocando o cabelo no prato da comida, não deixando cair o cabelo, isso. Como manter os clientes? Bom, nós temos que ter estratégias, né, de excelência, é isso, e passa por equipe. Como podemos saber quais são os clientes mais importantes? Bom, todo cliente é importante. Todo cliente é importante. Mas a gente sabe, bom, e aí depende do segmento, do tipo de negócio, do tipo de empresa. A gente sabe que tem alguns clientes que são fundamentais, que a gente não pode perder em hipótese alguma. Tu não pode deixar de atender com excelência todos os clientes. Todos os clientes. Mas, bom, internamente, tu tem que fazer algumas análises e classificação. Todos vocês, né, sabem, existem as classificações, classificação ABC e tal. Isso, em termos de estratégias, de posicionamento e tal, é importante.
né? Saber classificar os clientes, saber o histórico. Hoje nós temos a capacidade de gerenciar dados, né, de relacionamento com o cliente para poder identificar exatamente como é que está, né? Quem são os clientes e como é que se dá, qual é a relação com cada um deles, qual é o grau de importância de cada um desses clientes, né? E isso é importante. Separei mais algumas aqui, que está ali, bem identificado, né? Isso é uma coisa sempre importante na academia, a gente sempre frisa muito isso, né? Fonte, tenham sempre, identifiquem a fonte. Tu quer fazer um comentário lá na atividade prática, quer escrever uma coisa que tu leu, quer fazer um recorte e tal, faça, não tem problema, mas identifica, olha, isso aqui é do livro tal, do fulano de tal. Não se apropriem de ideias que não foram construídas ou concebidas por vocês. Então, na academia, a gente tem que prezar muito por isto, né? O respeito à fonte. Esse aqui é do livro do Kotler, como eu já tinha anunciado. Como podemos medir o retorno do investimento em propaganda, promoção de vendas e relações públicas? E é fundamental, e a gente tem que refletir sobre isso, porque a gente vai, nas nossas estratégias de marketing, em algum momento a gente vai desenvolver campanhas publicitárias. Agora, toda vez que eu for desenvolver uma campanha publicitária, eu vou ter que ter, né, essa minha capacidade de investimento. E esta minha capacidade de investimento, nós como empreendedores, nós como, enfim, como pessoas de mercado, cada real que eu colocar ali, quanto que volta? Eu preciso saber isso. Preciso, né? É negócio. Estamos no mundo dos negócios. Então, a gente precisa também ter esse acompanhamento para ir monitorando as nossas ações. Melhorar a produtividade da força de vendas, bom, são cuidados que a gente tem que ter, né? Lembrem-se de uma frase que está em algum lugar nos materiais aí do Kotler. Aliás, não é do Kotler, é do Drucker. Do Drucker. Quem é da administração conhece muito o Drucker. O Drucker diz o seguinte: marketing é tudo aquilo que a gente faz para tornar vendas supérfluas. Para fazer com que vendas sejam desnecessárias. Como assim? Como assim? Vendas sempre vai ser importante. Nós precisamos de vendas. Ali está, a 12 diz, como podemos melhorar a produtividade da força de vendas? Nós precisamos treinar, capacitar a nossa equipe de vendas, os nossos vendedores, qualificar e tal. E aí o Drucker diz que marketing é tudo aquilo que nós vamos fazer na empresa para tornar vendas supérfluas, desnecessárias. Em que sentido? Pensem, se vocês que têm um negócio oferecem esse negócio e o Jefferson toma conhecimento disso, me interesso, vou lá e me encanto pelo serviço de vocês. A entrega é maravilhosa, o produto é excepcional, o preço está dentro daquilo, tudo perfeito. E a comunicação foi persuasiva também. E, aliás, eu nem precisei ir lá. Nas redes sociais aqui, por alguma razão, comentei em casa sobre determinado produto e, surpreendentemente, nas minhas redes sociais começa a vir propaganda daquele produto, quando eu nem tinha pesquisado, eu só falei aqui em casa que eu estava precisando trocar o pneu do carro e daqui a pouco, opa, pneu do carro apareceu aqui em oferta. Estratégia. E aí, casualmente, eu estou precisando, entro ali, o site responsivo, o site rápido, o preço bom, o produto é bom, tu é tão competente em marketing que tu tornou vendas supérfluas. Por quê? Porque o Jefferson comprou sem precisar de vendedor. É nesse sentido. O Drucker não está querendo dizer que não, temos que acabar com os vendedores. Não é nesse sentido. Mas ele quer destacar que se a gente realmente for muito bom na construção da nossa oferta, usando todas as possibilidades que existem, talvez a gente não precise de um esforço de vendas. Ou a gente precise pouco esforço de vendas, se nós formos muito competentes na construção da nossa oferta. Concordam? É nesse sentido que ele diz. Seja muito bom na criação da tua oferta. Vamos lá. Olha aí, eu estou dizendo, é 8 para as 8. 8 para as 8. Como podemos estabelecer múltiplos canais de distribuição e, ao mesmo tempo, gerenciar o conflito entre os canais? Quer dizer, tu vai
Vai ser atacado, vai ser varejo, vai ser atacarejo, vai ser... Como é que vai ser? Vai ser venda direta, vai ser... Como é que vai ser isso? Porque isso gera satisfação ou conflito. Então, tem que pensar sobre isso. Resumindo ou fechando, como podemos fazer com que todos os departamentos da nossa empresa, e aí vem o que eu falava agora há pouco, do endomarketing, como podemos fazer com que todos os departamentos da empresa sejam mais orientados para o cliente? Eu só vou ter departamentos, eu só vou ter a empresa focada no cliente, atendendo com um sorriso espontâneo, não aquele sorriso forçado, mas com aquele sorriso, né, de simpatia, de ser agradável, de querer o bem e tal, e vou atender pensando em fazer o melhor possível se eu tiver boas políticas internas. Eu preciso ter boas políticas internas. Não tem como uma empresa ir para frente e atuar a longo prazo. No curto prazo, a gente até consegue, sob pressão, sob ameaça, tem que alcançar meta, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, daqui a pouco tu consegue resultado. Mas isso não dura. Isso é forçar demais a corda, ela vai arrebentar. Então, a coisa precisa ser sólida. Dentro, nós precisamos realmente ter uma equipe, né, coesa, satisfeita, e a partir disso, sim, nós vamos ter excelência na oferta. Bom, os 4 P's eu falei rapidamente aí: produto, preço, entrega, que é praça, né? A entrega, o quanto é importante, e promoção, que passa pela propaganda, não só a propaganda, mas, enfim. E aí tem esse arquivo aqui que já estava lá, eu só complementei com alguns slides iniciais, que tem algumas curiosidades, mas obviamente que nós não vamos conversar aqui, mas acho que é legal, acho que ele está bem, é mais informativo, tá? Informativo. E tem 20 tendências, né, que o Rafael Terra publicou agora, no início do ano, e achei interessante trazer aqui, né, algumas que a gente já está enxergando até há mais tempo, né, que são coisas que já fazem parte do nosso dia a dia, mas ele traz estatística, traz dados, traz números e tal. Outras novidades, né, em termos de inteligência artificial e tudo que está, Big Data e tudo que está acontecendo. Mas, de qualquer forma, não temos tempo, né? Mas está ali o arquivo à disposição, tá? Para vocês olharem, mas eu preciso abrir um pouquinho de espaço, aí, poucos minutos, né? Mas, de qualquer forma, para, enfim, manifestações, tirar dúvidas, comentários, enfim, quem aqui gostaria de falar alguma coisinha? Falei muito rápido ou está tudo bem? Está tudo certo? Tudo bem? Eu vou tomar uma água agora, tá? Vou fechar o microfone. E aí? Quem é que quer dar o oi aí? Pelo menos para a gente saber de onde é cada um das 20 pessoas que estão aqui na sala. Aí, Vantuir, abriu o microfone. Olá, boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite, tudo bem? Fala de onde, Vantuir? Manaus, Amazonas. Opa, como é que tá o tempo aí? Como é que tá o clima aí? Nessa época de ano, né, muita chuva, né? Muita chuva, né? Muita chuva, né? E estamos enfrentando o início de ano bastante difícil aí no comércio em geral, né? Sim. Trabalho numa grande empresa, uma indústria de refrigerantes e água mineral. Olha aí. E começo bastante desafiador. Sim. E aí que a gente tem que colocar as nossas estratégias de marketing, né? É quando surgem esses grandes desafios aí que, bom, nós vamos ter que ser excelentes. Exatamente. Né? Nós estamos apostando muito aqui no e-commerce, né? Nas grandes redes, né? Eu cuido das grandes redes aqui em Manaus. E isso tem sido um motivo até de satisfação em resultado, porque é uma plataforma que você coloca os teus produtos e há um custo-benefício muito baixo, né? E atinge um público muito maior, né? Numa velocidade muito maior do que aqueles encartes, aqueles trabalhos promocionais em lojas, né? Sim. E como se trata de refrigerante, água mineral, você concorre com gigantes, né? Sim. Então, mas é um mercado extremamente pulsativo e estamos com uma estratégia de marketing muito boa, muito eficiente, né? Hoje representa aí 20% a 30% do nosso resultado em venda, né? Olha aí. Então, é um trabalho, uma equipe fantástica que trabalha o tempo todo desenvolvendo ferramentas
e para que a gente possa alcançar os números, né? Ah, legal. Vantuir, foi bom tu ter feito esse comentário, essa participação. Nós temos os nossos espaços lá das atividades práticas, mas tem as salas de interação, tem sala de dúvidas e tal. A gente tem que tornar esses espaços, eu fiz um comentário, tornar esses espaços o mais rico possível. Todos que estão aqui, eu tenho certeza, têm experiências, têm contribuições, né? Daqui a pouco, essa experiência do Evantuir, ele comenta lá, o Gustavo, poxa, isso aí é uma coisa interessante que eu posso levar para a minha empresa, vou ter que fazer uma adaptação, porque é outro segmento, mas olha que ideia e tal. E eu acho que esse é o propósito, é a gente refletir também sobre as práticas, né? Sim. Não apenas na teoria, mas também trazer essas contribuições. Então, as atividades práticas têm servido bastante para isso, né? E a gente insiste que não seja assim só um espaço para responder à questão do professor lá e eu garantir o meu 0,2, 0,3, ou seja lá o que for. Aquilo ali é uma riqueza só. Tudo bem, se tu quer ir ali, deixa eu ver o que o Jefferson perguntou. Tá isso aqui, eu vou responder para a Carol e para o Jefferson. Ponto. Não entro mais lá? Ok, talvez tu leve os teus pontinhos, mas tu perdeu a oportunidade de conhecer muita coisa legal que é descrita ali. Aí tem bastante coisa bacana. Então, isso é importante. Legal que tu trouxe esse teu depoimento aí para lembrar que a gente, olha, tem muita gente que tem muito para contribuir aqui na turma. Muito bem, mais alguém gostaria de se manifestar? Eu vi que teve gente aqui que falou que está de São Sebastião de Caí, Novo Hamburgo, a São Sebastião do Caí, a Luciana, a Daniela de Novo Hamburgo, Santarém, Tainá. Olha aí que beleza. Estamos aí. Coisa boa isso também, né? A gente tem essa possibilidade de ter depoimentos sobre realidades distintas, né? Quer dizer, experiências e realidades distintas. Lagoa dos Três Cantos. Pá, mas me diz onde é que é a Lagoa dos Três Cantos? Eu também não sei. Onde é que fica? Olha, fica perto da... Boa noite, primeiramente, né? Boa noite. Boa noite. Fica perto aqui de Carazinho, da Ubra mesmo. É uma legal. cidade bem próxima, é uma cidade pequena, né? Lagoa dos Três Cantos, tu vê. Bom, comentar um pouquinho aí sobre a aula também. Claro. Cara, achei bem interessante os pontos que tu destacou em questão do cliente. Tu conquistar o cliente, chamar, fazer o marketing, entre tu ganhar o cliente, tu chegar a perder ele, às vezes não tem como recuperar também, né? A questão de fazer um atrativo para ele, tanto na parte de venda. Sim. Tu oferecer o produto, oferecer com preço, tu destacar a qualidade, tu fazer algo a mais para chamar ele também é uma coisa importante, né? Sim. Eu trabalho, no caso, aqui numa cooperativa, né? Eu trabalho com a parte de combustíveis, que no caso é o TRR, que é o diesel para a lavoura, né? Então eu tenho bastante pessoal que entra em contato comigo para fazer compra, cotação. Eu faço as compras também, lido junto com o meu gerente ali na gerência dos postos de combustíveis, né? Então, é um mercado grande, tem bastante concorrência, né? E sempre tem bastante gente ofertando alguma coisa nova, né? Como o Evantuir, ele trabalha com parte de bebida, né? Ele comentou, até me interessei na hora, pensei sim, quando vê, dá para chamar, entrar em contato ali, o cara vê, mas eu vi que é meio longe, né? Não, mas nada que o navio não chegue. Isso aí. Mas é bem interessante, né? O cara descobrir que tem bastante pessoa que lida com diversas áreas aí, né? Sim. Então, cara, a próxima aula agora é dia 29, né? Acho que é contigo de novo, né? Deixa eu ver aqui. Eu vi que tem também. Confirmar aqui. Já vou até cuidar para não perder, né? Porque, cara, é uma coisa que o cara tira, tanto para a vida quanto para o serviço, né? O cara aprende novas maneiras de lidar com o cliente, associado, se o cara ficar na mesma empresa ou não, né? Então o cara tem uma noção de mercado, né? Sabe que tu fecha aqui? 29 de março. 29. Né? Tu falaste assim das consequências, a gente falou assim do quanto é importante o atendimento de excelência, não errar e tal. Mas às vezes acontece o erro. Por mais que a gente tenha essa clareza do que é crítico, do que não pode errar e tal, pode acontecer o erro, né? Pode. Eu dei um depoimento de uma coisa que está muito recente em mim ainda, né? E obviamente que eu fui reclamar.
Bom, tem que reclamar. O erro ele acontece, mas também depende da área também, né? Depende qual que é a erros vão acontecer. Isso, depende com que tu lida, se é reversível ou não, né? Então, cada área depende de cada área, né? Este ponto, assim, ó, um erro pode realmente comprometer muito a relação. Mas eu não vou dizer que esteja em definitivo rompida a relação. Porque pensemos no seguinte, se o cliente resolver reclamar, erga as mãos para o céu, porque a pior coisa é ele não reclamar do erro. Porque aí está feito o estrago, ele vai falar mal de ti. Agora, se ele, antes de falar mal de ti, ele resolver reclamar, tu tem uma chance de reverter. Isso. E se tu conseguir reverter, tem pesquisa sobre isso, tem estatística sobre isso. Se tu conseguir reverter, bem, esse cliente não te larga mais. Um cliente que estava perdido, um cliente que ia falar mal de ti, se tu reverteu uma situação ruim para ele não existe mais fiel, né? Mas a probabilidade dele te largar é menor do que os clientes que não tiveram problema nenhum. Veja só o que tu consegue se tu conseguir trabalhar no problema. Só que ele tem que vir reclamar. E muitos não vêm, né? Então é um risco muito grande. Agora, se ele vir reclamar, faça alguma coisa. Não faça o que o restaurante fez comigo. Simplesmente disseram, nós vamos ver lá na cozinha isso aí. Ponto. Não. Tinha que me oferecer alguma coisa, tinha que fazer alguma coisa, tinha que pelo menos não me cobrar. É gravíssimo isso. Nós vamos ver o que aconteceu na cozinha. Não, isso não é resposta, né? Isso não é resposta. Eles têm sorte de eu não falar um nome aqui. Eles têm sorte de eu não falar o nome do restaurante aqui. Paola, levantou a mão. Diga, Paola. Boa noite a todos. Boa noite. Essa questão que o professor falou, né? De tu tentar reverter, né? Chamou bastante atenção, porque na empresa que eu trabalho em um sistema de gestão empresarial. Então, eu sou da parte do pós-vendas, né? Eu faço a parte de suporte técnico. E aí, isso é fundamental lá para a gente, até o ponto que a gente consegue atender, né? Por exemplo, o cliente ele vem com uma dúvida técnica, né? Sobre o sistema, é um sistema de gestão, então sobre o financeiro dele que ele não tá conseguindo se adaptar e tudo mais. Mas aí, quando o cliente já chega a certo ponto, assim, de que não é mais uma questão de adaptação ao sistema, e sim colocando muitos defeitos ou não sabendo muito da plataforma em si, a gente tem também outros setores, né, que é justamente para fazer o cliente não cancelar, como, por exemplo, o CS, né, que é o sucesso do cliente. Na empresa que eu trabalho tem esse setor, né, que aí se chama, a gente dá início ao cancelamento do cliente, mas aí logo em seguida eles entram em contato, né, para tentar entender o motivo que o cliente está cancelando. Muitas vezes é por ele achar que não tem alguma ferramenta no sistema, e aí ter esse atendimento assim mais detalhado, né, enfatizado em algum menu específico. E costuma funcionar, né? Eu tive uma experiência de trocar, né, de setor, de sair do suporte e ir pro CS, né? Não me achei uma boa CS, não me encontrei, né, nesse setor, até um desafio bem grande para mim, né, essa aula de marketing, porque a área que eu trabalho é bem enfatizada em dúvidas pontuais, né? Mas é muito bacana, assim, esse detalhamento, assim, você tentar reverter um cancelamento, ou às vezes não conseguir, mas também saber que você passou por todos os pontos, né? Ter realmente um treinamento de todos os passos para tentar reverter e ter o foco, né, em algum tipo de cliente, né? Perfeito. A gente tem também esse Paola, tipo de coisa. Deixa eu te dizer que esses setores que atuam, e isso é muito importante realmente, mas esses setores precisam capacitar, precisam preparar muito as pessoas que vão trabalhar nessa tentativa de resgatar, né, alguém que está indo embora por alguma razão. Precisa ter muita habilidade e essas pessoas, o problema que eu vejo nesses setores, pelo menos a gente generaliza, e é claro que não dá para generalizar, porque tem muita empresa que funciona muito bem nesse sentido. Mas são pessoas que falam muito e quase não ouvem. E o papel desse setor tem que ser ouvir.
ouvir, eu preciso saber por que a Paola está indo embora. O que aconteceu? E a preocupação é resgatar. Eu preciso te convencer, Paola. E aí eu fico insistindo, e cada vez eu afasto mais a Paola, porque a Paola não aguenta mais me ouvir, sabe? Sim. Então, esse trabalho de preparar as pessoas que vão fazer o contato para tentar resgatar, mas essas pessoas precisam ter sensibilidade, saber ouvir para realmente poder dar uma resposta adequada. Olha, o Vinícius está chegando agora, estamos abrindo aqui a oportunidade de chegar, permitir a chegada, e o Maurílio vai falar, e pessoal, infelizmente o nosso tempo também está estourado, obviamente que não vamos cortar agora, Maurílio, mais alguém se tiver vontade de falar também, levanta a mão para a gente encaminhar ao final. Maurílio? Bom, pessoal, boa noite. Eu falo de Vitória, no Espírito Santo, né? A gente tem experiência com o cliente também, trabalha numa empresa de loteamento e normalmente a jornada do nosso consumidor chega até 10 anos. Então, são 10 anos que ele vai estar ali lidando com a gente. Então, ele passa pelo marketing, na geração do lead, depois ele vai para o comercial e a empresa, para lidar com isso, hoje a gente tem uma área de Customer Experience, que é o CX, né? Normalmente tem o CS ou o CX. Então, tem uma equipe toda dedicada para essa parte de experiência do consumidor, né? A gente passou por um processo também de modernização da parte de vendas, então hoje a gente tem todo o aplicativo para fazer a compra do lote pelo aplicativo, enfim. O foco total do marketing que foi feito, não só do marketing, mas do relacionamento com o cliente dentro da empresa, foi baseado na experiência que ele vai ter, porque esse é um movimento que a gente enxerga que é do mercado, né? No começo da industrialização foi o foco no produto, depois, na década de 80, foi o foco no cliente, e hoje em dia o foco é totalmente na experiência. A gente sabe que tem outras empresas do mercado que vão vender lotes e que vão vender talvez até num preço melhor que o nosso, mas a gente quer que com a gente ele tenha uma experiência melhor, desde o momento que ele vai comprar até a parte que ele vai fazer a transferência, que ele vai fazer a lavratura, porque ele fica muito tempo, né? E isso a gente também já vem trabalhando, pensando num movimento de inovação e de criar novos negócios, né? Para a gente aumentar o tempo de vida, o tempo que a gente vai estar junto com esse cliente na jornada dele, né? A gente quer estar presente depois que ele comprou o lote, quando ele for construir, tentar oferecer outro tipo de serviço. Então, a empresa vem passando agora para uma segunda etapa, né? Que é inovar, trazer novos serviços, novos produtos. Perfeito, Maurílio. Legal ter trazido essa questão da experiência do cliente. É isso aí, nós temos que explorar e tornar o mais agradável possível a experiência do cliente. Obrigado pela participação. Josias, para a gente encerrar, eu acho que é o último que está com a mão levantada. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, ouvimos bem. Eu sou de São Jerônimo, Rio Grande do Sul, e sou produtor rural, moro no interior, e essa questão do marketing aí está sendo bem importante para mim, a matéria e o curso em si. Eu estou iniciando abri uma empresa há pouco, presto serviço aqui no interior e em seguida estou mudando para a cidade aí, trabalhar na cidade também. E essa questão do marketing, de lidar o dia a dia com o cliente, abre a visão da gente para ter essa capacidade de conseguir fidelizar o cliente, né? Isso, a matéria e o curso está sendo bem importante. Eu lamentei bastante não ter chegado no horário aqui para pegar o início da aula. Mas... Não, está gravado. Então tá bom, vou assistir depois. Perfeito, Josias. Que bom, ótimo, legal. Teremos mais um encontro em breve, né? Falaram agora. Dia 29 às 19 horas também. 14, 21, 22, 3 semanas. Certo? Muito obrigado pelos depoimentos, pelas participações. No próximo, eu prometo não falar tanto, vou dar mais espaço aí para a gente conversar mais ainda, vou trazer algumas coisas, mas enfim, para a gente debater um pouquinho mais. Professor, o próximo vai ter duração de 1 hora também? É sempre de 1 hora. Tá, aí eu não sei se ele é próximo, não me lembro da data. Ele é próximo, assim, da prova final, para a gente conseguir tirar dúvidas ou algo do tipo?
Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque, enfim, a gente tem 6 semanas, já estamos na segunda, e como vai ser daqui a 3 semanas, dia 29 de março, eu acho que vai ser na semana que antecede a prova. Ah, tá, perfeito, obrigada. Tá bom? Obrigado pela presença, estou encerrando a gravação e agradecendo a todos, e eu e Carol seguimos à disposição de vocês lá no Ambiente Aula. Qualquer coisa, entra em contato, pessoal. tá bom? Carol, não sei, quer falar alguma coisinha? Desculpa. Queria só reforçar o que tu falaste, para quando eles tiverem alguma dúvida, postem lá ou mandem por mensagem, que a gente vai estar sempre à disposição para auxiliar. Isso aí, perfeito. Então tá, obrigado a todos, obrigado, Carol.